Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Três Rios. Boa tarde para o pessoal da técnica. Estamos aqui nesse sábado abençoado por Deus para mais um programa, Uma Razão para Viver. Muita gratidão pela companhia de vocês, queridos ouvintes. Muita gratidão ao Boy por nos oportunizar esse espaço para o programa Uma Razão para Viver. Hoje, o estudo será feito por mim, Marlene Ramos, a convite da instituição. E estou muito feliz com a divulgação da doutrina espírita. O tema de hoje é Diga Sim à Vida. Então, nós vamos começar conceituando vida. Na visão espírita, o que é vida? É a vida do espírito. O verdadeiro sentido da vida é o progresso do espírito, esteja ele na condição de encarnado ou desencarnado. Quando a gente fala em vida, é a vida do espírito a partir do momento em que ele foi criado. E essa vida, ele passa tempos encarnados para aprender as lições e tempos desencarnado, se preparando para voltar novamente para a nova existência. E dessa forma, ele vai progredindo. A vida é a vida do espírito. Nós possuímos uma vida só e vivenciamos inúmeras existências, múltiplas existências físicas, estando um tempo na Terra, estando um tempo no mundo dos espíritos. Então, é assim que a doutrina espírita conceitua vida. Qual é o nosso propósito de vida? A vida existe. Qual é o nosso propósito para a vida do espírito? Precisamos descobrir através do autoconhecimento. O propósito de vida é um encontro interno, é a força interna que trazemos em cada existência para que possamos evoluir rumo à perfeição, vencendo as nossas más tendências e as nossas más inclinações. Para descobrirmos o propósito da nossa vida quando estamos encarnados, nós precisamos nos conhecer, olhar para dentro de nós e perceber que virtudes precisamos desenvolver, que imperfeições precisamos combater, quais as mais tendências, as mais inclinações que trazemos e que precisamos nos esforçar, lutar para afastá-las de nós e ficarmos livres para o nosso progresso espiritual, através do nosso progresso moral, porque desenvolvemos o progresso intelectual e o progresso moral. O progresso intelectual sempre vem antes do propósito moral. Desenvolvemos a nossa mente, aprendemos muitas coisas, para depois, a partir daí, podermos definir o que é bom e o que não é bom, como devemos agir e como não devemos agir. Quer dizer que o propósito de vida que trazemos ao reencarnar é, como diz no conceito, é a força interna que trazemos dentro de nós. É um encontro interno, não está fora de nós. Todos nós caminhamos rumo à perfeição.
Todos nós, um dia, seremos espíritos perfeitos, mas, até lá, precisamos nos esforçar para ir progredindo aos poucos. A natureza não dá saltos. Vamos subindo degrau por degrau até chegarmos à perfeição, onde muitos espíritos já chegaram. E nós ainda estamos aqui na Terra, no planeta de provas e expiações, procurando progredir, procurando desenvolver. A vida, ela é importante demais. Precisamos valorizar a nossa vida. De que maneira precisamos valorizar a experiência terrena? De inúmeras formas, para praticarmos uma vivência aqui no planeta Terra da melhor forma possível. Daí o título do estudo: Diga sim à vida. Precisamos estarmos dispostos a desenvolver em nós tudo que é necessário para que a gente possa se desenvolver ao longo das existências. Como valorizar a vida como experiência terrena? Primeiro, podemos dizer que viver é primeiramente nos amar. Quem não se ama não é capaz de amar o outro. Jesus, quando aqui esteve, ele resumiu os mandamentos em 2. Amar a Deus de todo o seu coração, com todo o seu entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Mas como nós vamos amar o próximo se nós não conseguimos nos amar? Ainda desvalorizamos a nossa vida, comemos demais, bebemos demais, fumamos demais, desrespeitamos os nossos semelhantes. Então, nós precisamos nos amar para conseguirmos amar o outro. Se eu não sou capaz de me amar, como é que eu vou amar o meu semelhante? Como é que eu vou amar aquelas pessoas que estão à minha volta, que estão próximas de mim? Como eu vou amar as pessoas da minha família, que formam o primeiro núcleo social ao qual nós pertencemos? Segundo item, amar e ser amado. Nós precisamos amar e desejamos ser amados. Amados pelos nossos pais, pelos nossos irmãos, pelos nossos filhos, pelos nossos amigos. E ser amado de maneira geral. Fazendo da humanidade um habitat de amor, de troca de amor, através da benevolência, através da gratidão, através da fraternidade, do desprendimento e inúmeras outras virtudes que nós precisamos cultivar para fazer com que o amor possa desabrochar da melhor forma possível. Vamos amar e vamos ser amados. Terceiro item, sonhar e realizar projetos. Quando nós estamos encarnados, nós sonhamos, planejamos uma série de coisas para a nossa vida. Sonhos materiais,
sonhos morais e espirituais. Mas acontece que muitas vezes nós nos apegamos aos projetos materiais e esquecemos dos projetos morais e espirituais. Precisamos cultivar os 3 tipos de projetos. Materiais, sim, porque precisamos de uma casa para morar, precisamos do alimento, precisamos das roupas, precisamos de ter cuidado com a nossa saúde, precisamos da educação, precisamos das escolas. E, por isso, nós vamos deixando a moralidade para depois. Mas já chegou a hora de nós desenvolvermos as nossas qualidades morais e as nossas qualidades espirituais. Jesus esteve aqui no planeta Terra há 2000 anos. E hoje em dia nós ainda estamos estudando o Evangelho de Jesus e muitos de nós ainda não conseguem compreender todos os ensinamentos que Jesus nos deixou. 4º item: compreender e socorrer aos que erram. Não ser conivente com os que erram, mas compreendê-los, porque eles estão agindo assim, e socorrê-los, não julgá-los, criticá-los, porque estão no erro. Precisamos agir de forma que eles compreendam que eles estão praticando atitudes equivocadas. Nós também praticamos atitudes equivocadas. Quer dizer que nós precisamos compreender e socorrer aos que erram, não julgá-lo, não atirando a primeira pedra, como se nós não cometêssemos equívocos. O 5º item: estar disposto ao bem. Existe o bem e o mal, o caminho do bem e o caminho do mal. Deus nos criou para o bem. Deus não nos criou para o mal. O mal é uma consequência das nossas atitudes quando estamos encarnados. Precisamos, então, trabalhar no bem. De forma simples. Começamos com pequenas coisas até que um dia possamos alcançar o bem em grande escala. Mas se nós trabalharmos no bem de formas bem simples, nós vamos nos acostumando ao bem e vai chegar o momento que nós faremos um bem para a sociedade em geral, como muitos espíritos reencarnados já fizeram e fazem. Outro item: semear bons sentimentos. Como que nós vamos receber bons sentimentos se não doarmos bons sentimentos? Precisamos doar coisas boas. Precisamos doar a amizade, a esperança, o esclarecimento, para recebermos de volta. Sempre que agimos para o bem, nós também recebemos o bem, de alguma forma, em algum momento de necessidade. Precisamos agir
desta forma, para que possamos aprender e nos acostumar a agir no bem, como verdadeiro homem de bem, que segue uma série de regras, todas elas envolvendo os bons pensamentos, os bons sentimentos e, principalmente, as boas atitudes. Próximo item: perdoar as ofensas. Jesus, quando aqui esteve, deixou para nós o Pai Nosso, que é uma oração muito importante. E no final do Pai Nosso, ele fala em perdão das ofensas, para que possamos também receber o perdão. Precisamos perdoar para sermos perdoados. Não é uma situação muito fácil perdoar as ofensas recebidas, mas precisamos nos esforçar, porque nós também precisamos que os outros nos perdoem diante de alguma falta cometida por nós. Próximo item: acreditar na sua capacidade de superação. Todos nós podemos superar as adversidades que acontecem na nossa vida terrena. Essas adversidades vêm em forma de lições, para tirarmos dessas lições o aprendizado necessário para superarmos o que precisamos superar em nós, afastando de nós os vícios, as más tendências, as más inclinações, tudo que venha a nos prejudicar e a prejudicar o próximo. Porque amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Fazer ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse. Se nós seguirmos essa lei, tudo dará certo em nossa vida. O planeta se transformará se cada um colocar em prática os ensinamentos de Jesus, principalmente este ensinamento: fazer ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse. Mais um item: aproveitar cada oportunidade. Cada existência que nós temos é um presente de Deus para a nossa melhoria. No mundo espiritual, nós aprendemos as lições, como devemos agir. Tem grupos de estudo, orientação. Mas, para sabermos se aprendemos ou não, nós precisamos reencarnar e colocar em prática, em família, na sociedade, de uma forma geral. Essa oportunidade que Deus nos dá é maravilhosa. Todos os dias recebemos de presente ao acordar 24 horas para nós agirmos da melhor forma possível, em benefício próprio e em benefício do outro, das pessoas que estão à nossa volta. Porque muitas vezes não nos damos bem, vivenciamos conflitos dentro da nossa própria família. Vivenciamos esses conflitos e que atrapalham o afeto entre os membros
daquela família. Por que muitas pessoas perdem a vontade de viver? Nós sabemos que há muitas pessoas que, por alguns motivos, perdem a vontade de viver, desistem de viver. Se estão com uma doença grave, ao invés de lutar para vencer a doença, se acomoda, esperando a morte chegar. As pessoas que fazem uso de substâncias ilícitas, que prejudicam a saúde, que causam danos ao cérebro, aos pulmões, ao coração, aos rins, ao intestino, estão se desviando da vida como ela deveria ser, como ela deve ser. E o que leva essas pessoas a perderem a vontade de viver? Para alguns, são determinadas doenças mesmo, como depressão, outras doenças mentais, síndrome do pânico, esquizofrenia. Tira o estímulo, o interesse pela vida. Acha tudo ruim, é uma insatisfação com tudo que está à sua volta. E vai gerando uma desesperança sem fim. Não confiam, não acreditam que pode mudar aquela situação. Além da desesperança, leva essas pessoas ao desamparo. Se sentem sozinhas, abandonadas, deixadas de lado. Acham que não tem nenhuma pessoa com a qual ela possa contar. E esse desamparo leva ao desespero. Para que viver? É melhor morrer. Se eu me sinto doente, sem esperança, desamparado, desesperado, o que fazer? Conversar com outras pessoas também ajuda, pode ajudar. Mas muitas vezes a pessoa se isola e não aceita o contato com a outra pessoa, falar sobre a sua dificuldade com as outras pessoas. E isso vai gerando. Cada um desses sentimentos gera outro, como a incerteza da vida, a falta de confiança da vida, de que nós podemos vencer a nós mesmos. E gera também a insatisfação com a vida que leva, a insatisfação com o emprego, a insatisfação por não ter estudado, a insatisfação por ter problemas com a família, a insatisfação por não ter um amigo que ela confia para conversar. E isso tudo gera o quê? A instabilidade emocional. O que é instabilidade emocional? É a nossa falta de controle sobre as nossas emoções. Não conseguimos controlar as nossas emoções. E vamos agindo de maneira equivocada. E além da instabilidade emocional,
entre os mais jovens gera a impulsividade. Por isso que muitos jovens estão no crime, estão participando do tráfico, estão na criminalidade, roubando ou furtando. Tudo isso por causa da insatisfação com a vida, que gera instabilidade emocional, e por impulso eles agem de maneiras que não levam a nada, que levam a situações mais problemáticas. E muitas pessoas, diante disso, perdem a vontade de viver. Quantas pessoas não se matam mais diretamente, mas vai definhando dia após dia, naquela mesmice que só prejudica a sua vida. Quais os motivos que nos levam a perder a vontade de viver? Existem vários motivos. Depende da maneira como esses motivos são vistos. Como nós estamos vendo? De que maneira nós estamos vendo? Porque tem que haver algum motivo para perdermos a vontade de viver. E você, que ligou o seu rádio nesse instante, estamos aqui com o programa Uma Razão para Viver, realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Para você, ouvinte, que não sabe onde fica nossa instituição ou queira conhecer, vá nos fazer uma visita. A Sociedade Espírita Joana de Ângeles fica situada na Travessa Paulino Alves Tavares, número 145, no bairro da Vila Isabel, ao lado do residencial Vila Nova 1. Nossas reuniões públicas são às segundas e quintas-feiras, com acolhimento às 19h30. Ficaremos felizes com sua visita. Nossa instituição possui evangelização aos domingos, às 9h30. Fazemos diversos trabalhos assistenciais, como entregas de enxoval de bebês gestantes, cestas básicas às famílias cadastradas e evangelizadas, bolsas de Natal, e você poderá adotar uma criança para a bolsa, para passeios. Poderá ajudar com o item dos almoços, que servimos aos domingos quase 100 refeições. Poderá doar roupas para o nosso bazar. Enfim, há muitos meios de colaborar, caso desejem. Só entrar em contato conosco pelo telefone 24 98843 7822. 24 98843 7822. Então, queridos amigos, queridos ouvintes, vamos dar continuidade ao nosso estudo Diga Sim à Vida. Nós paramos na vontade de viver. Por que perdemos a vontade de viver? Que situações enfrentamos que nos deixam desiludidos, nos deixam sem esperança em dias melhores e acabamos nos perdendo a vontade de viver que Deus nos deu de presente a cada dia 24 horas. Vamos ver alguns itens.
Você perdeu vontade de viver por quê? Perdeu um amor? Se fosse amor de verdade, não teria acabado. Se um amor termina, é porque não é um amor verdadeiro. Se fosse um amor verdadeiro, teria continuado. Está doente? Lute por vencer a enfermidade. Não vamos entrar em depressão porque estamos doentes. Vamos lutar para vencer a enfermidade que nos acomete. A família vive momentos difíceis. Momentos difíceis todos nós vivenciamos. Ajude a vencer. Precisamos ajudar a nós mesmos e a nossa família a vencer as dificuldades que acontecem no âmbito familiar. Algum ente querido partiu para o outro lado da vida? Chore. O pranto lava a alma, limpa o nosso olhar e leva as dores. Todos nós vai chegar um momento em que partiremos para o outro lado da vida, para o mundo espiritual. Nós ficamos muito tristes, choramos, nos desesperamos muitas vezes, mas o pranto lava a alma, limpa o nosso olhar e leva as nossas dores com ele. Perdeu um emprego? Sempre que perdemos um emprego, ficamos desesperados, porque precisamos do emprego para nos manter, para termos um lar, para nos alimentarmos, para termos acesso à saúde, à educação. Mas nós não precisamos nos desesperar. Vamos procurar que encontraremos outro emprego. Não ficaremos desempregados para sempre. Está se sentindo sozinho e desamparado? Muitas vezes, diante de uma problemática, nós nos sentimos muito sós, abandonados, desamparados. O que nós precisamos fazer? Buscar ajuda num grupo de apoio, numa casa espírita, com algum amigo que seja realmente nosso amigo. Precisamos de buscar ajuda. Não ficar dentro de casa esperando que as coisas se resolvam, porque elas não se resolverão assim. Precisamos olhar para dentro de nós e refletirmos diante das problemáticas da vida, das lições que precisamos vivenciar para aprendermos. Você tem mais motivos para chorar ou para sorrir? Precisamos refletir. Será que nós temos mais motivos para chorar ou para sorrir? Nós temos muitos motivos para sorrir. Só do ar que nós podemos respirar é um motivo para sorrir. A água que temos para beber, a natureza tão linda, tão extraordinária. Nós temos o sol que nos aquece, nos ilumina. Temos, se nós formos analisar, mais motivos para sorrir do que para chorar. A sua situação é de quem tem motivos para desanimar ou para se entusiasmar? Estou vivenciando
uma situação difícil. Não sei se eu vou aguentar. Eu estou tão desanimada que não sei se eu vou aguentar. Mas eu posso me entusiasmar e buscar a solução para essa situação. Deixar o desânimo para lá e buscar o entusiasmo pela vida, pela situação que precisa ser resolvida. Não há mais chances para você? Sempre há chances, muitas chances para nós. Se perdemos uma oportunidade hoje, encontraremos uma outra oportunidade amanhã. Está tudo perdido? Claro que não. Não está tudo perdido, porque perdemos algumas coisas, porque estamos perdidos em alguma situação, não quer dizer que está tudo perdido. Não, não estamos perdidos, porque temos chance de nos encontrar, de resolver, esclarecer aquela situação e partir para frente. É a nossa capacidade de luta, é a nossa capacidade de superação diante da vida. Não podemos desanimar. Não existe o amanhã, existe o amanhã e tudo pode ser diferente amanhã do que está sendo hoje. Precisamos sempre confiar que uma nova manhã, um novo dia sempre surge. E muitas coisas podem ser resolvidas neste amanhã. Você chegou ao fundo do poço? Ao fundo do poço é quando a gente não dá conta mais da situação, dos problemas. Achamos que viver não vale a pena, que viver é uma experiência deprimente, mas não é. Se você chegou ao fundo do poço, é hora de começar a subir, hora de voltar à tona e recomeçar a viver, tomando controle da sua existência. A subida não será fácil, mas não impossível. Encha-se de coragem, energias positivas e vontade de lutar para vencer. A palavra vencer faz parte do Código Divino. Esse texto é do senhor Jamiro dos Santos Filho, do livro Para Não Perder a Vontade de Viver. Muito interessante. Se nós achamos que estamos no fundo do poço, então é hora de começarmos a subir. Agirmos diferente para sermos vencedores. Mas não podemos desistir da luta. Jamais. Desistir nunca, porque nós somos mais fortes do que imaginamos ser. Se nós somos mais fortes do que imaginamos ser, por que nós vamos desistir? Vamos insistir, caminhar. Como agir diante de alguém que tenha perdido a vontade de viver? É uma situação bem problemática. Diante de alguém
que não tem mais vontade de viver, como que nós devemos agir? Tem 4 passos. Primeiro passo, é observar essa pessoa. Segundo passo, é escutar as suas queixas. Terceiro passo, não julgar. E quarto passo, divulgar a esperança, para que ela siga em frente. Porque viver é um desafio. E como eu já disse, nós não devemos desistir nunca. Muitas vezes a prova de coragem não é morrer, mas sim viver. Muitas pessoas que desistem não viver, mas a maior prova de coragem não é ela morrer, mas viver, apesar das dificuldades que são vivenciadas, apesar das dificuldades que são apresentadas. Viver é uma luta constante, é um aprendizado constante. Então, vamos estudar um passo de cada vez. O primeiro passo, observar. Nós vamos observar na pessoa sinais de preocupação com a morte. Se ela fala sobre morrer frequentemente, se ela está mantendo a visão negativa sobre a vida, está sem estímulo, está insatisfeita. Fazer testamento, organizar papelada. Então, nós precisamos observar esses itens na pessoa que está dando sinalização de que não quer mais viver. É observando como ela age, como ela pensa, o que ela pensa sobre morrer, qual a visão que ela tem sobre a vida. Algumas frases do observar que as pessoas nessa situação costumam falar. Vou desaparecer. Vou deixar vocês em paz. Eu queria dormir e nunca mais acordar. São frases que preocupam, que pode estar incluída ali a vontade da pessoa partir. E quando ela apresenta também mudanças de comportamento, cuidados com a vaidade, cuidados com a higiene, já não liga mais para a higiene, deixar de frequentar aula, deixar de se reunir com os amigos, alteração no seu comportamento, nas suas atitudes, mudança de humor, uma hora está agitada, outra hora está calma demais, está depressiva. Isolamento social, quando não quer falar com ninguém. Muito tempo gasto em celular, em computador. Jogos incentivadores ao suicídio. Fabricação de armas caseiras, que são bombas caseiras. Então, precisamos observar essas atitudes da pessoa para podermos perceber se ela está desejando partir. Aí precisamos observar para saber se ela está valorizando a vida ou se ela está pensando em tirar a própria vida. O comportamento vai se diferenciando.
vai ficando bem tumultuado, bem diferente. A pessoa fala, eu quero sumir, quero desaparecer, não quero mais viver. É uma situação muito séria. O segundo passo, que é escutar a pessoa. Então, nós precisamos deixar a pessoa falar, porque falar ajuda. Quem fala que quer morrer, não se mata. Mas isso não é verdade. Isso é um dito popular, mas não é verdade. Muitas pessoas que falam que querem morrer, morrem sim, se matam sim. Não julgar. Tudo que ela passa para você, você não vai julgar, vai apenas ouvir, escutar. Cuidado com o preconceito, com a chantagem emocional. Conversar sobre suicídio não incentiva a cometer o ato. Falar sobre suicídio, nós não estamos incentivando a cometer o suicídio. É para ficar claro para a pessoa o que a doutrina espírita pensa sobre o suicídio. A pessoa tem outro mito, dito popular. A pessoa pode escolher entre viver e morrer. Mas nós precisamos sempre escolher viver, aproveitar o tempo que recebemos para esta existência. Visão distorcida dos fatos. Muitas pessoas estão tendo essa visão devido a transtorno mental. Está com transtorno mental, não é responsável pelas atitudes que pratica. Suicidas, diretos ou indiretos. Sempre deve-se buscar ajuda. Ajuda profissional, ajuda psicológica, ajuda em uma igreja, em uma religião. Terceiro passo, não julgar a pessoa que está nessa situação. Valorizar sempre a escuta com o tempo. Nós vamos conversar com a pessoa, vamos dispor a ela o tempo necessário para que ela fale e para que nós possamos escutá-la. Incentivar a buscar ajuda profissional e espiritual. Valorizar a situação de risco, não deixar a pessoa sozinha. Porque muitas vezes, quando a pessoa fica sozinha, ela aproveita para tomar uma grande quantidade de remédio ou para se afastar e ir para um outro lugar onde ela corre risco. Avaliar a segurança do local. Se não tem nada no local que ela vive que possa predispor ao suicídio. Manter contato constante. Conversar com a família para buscar ajuda. A família tem um papel fundamental nessa situação. O suicídio é uma emergência médica. Não banalizar os motivos da pessoa. Ela tem os motivos dela. Então, não vamos levar na brincadeira os seus motivos. E muito menos dar sermão. Dar sermão, você não pode fazer isso, por aquilo. Nós precisamos ouvir, vamos ajudar da melhor maneira possível e sem julgá-la. O quarto passo, fundamental, divulgar a esperança. A forma como levar informação para essa pessoa é importantíssima.
evitar divulgar o método utilizado, evitar compartilhar fatos e notícias tristes de suicídios, avaliar como conseguir ajuda. Saber ouvir pode salvar uma vida. Respeitar a dor do outro. Sempre haverá uma saída para superar o sofrimento. Divulgar a esperança e a vontade de viver. Porque a esperança nos mantém de pé, nos impulsiona para a atitude contrária, nos leva a agirmos de uma forma mais clara, mais lúcida. Por isso que nós devemos sempre despertar a esperança das pessoas que estão vivendo esta situação. Porque não é fácil. Quando a pessoa se sente desmotivada, sem vontade de viver, achando que não vale a pena mais viver, precisamos apoiá-la da melhor maneira que seja. Conversar com a família, para a família olhar, prestar atenção nas atitudes dessa pessoa. E lembrando sempre, reforçando, que a esperança nos mantém de pé. A esperança em dias melhores. Que podemos viver de uma forma melhor. Se não estamos conseguindo no momento, mas no amanhã vamos viver de forma diferente, onde as nossas questões vão ser resolvidas. E nunca devemos recuar diante das dificuldades. Desistir, jamais. Avançar, sempre. Todo problema, toda situação desgastante que estamos vivendo tem uma solução. Pode demorar um pouquinho para a solução surgir, mas tem a solução. Por isso, encerrando o nosso estudo da tarde, nós não podemos recuar nunca diante das situações tristes. Não podemos desistir. Precisamos seguir sempre em frente, tendo Deus no nosso coração e usando a oração para alimentar a nossa alma, para nos tornar forte, disposto a viver, a não desistir da vida. Assim, queridos ouvintes, agradecemos a companhia de todos vocês, o carinho da audiência, desejando que Deus abençoe a todos, que a paz e luz, com boas vibrações, cheguem nesse momento no lar de cada um. Damos por encerrado o estudo da tarde. Forte abraço. Fiquem com Deus e até a próxima.